Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo. Meu nome é Eduardo, faço parte da Alfa Cursos Náuticos. Pessoal, igual eu já falei nos vídeos anteriores, né? A gente já pede desculpa porque eu estou gravando esse vídeo aqui no nosso trabalho, né? Meu trabalho é aqui no centro da cidade. Então, como a gente não tem um estúdio por enquanto, né? Qualquer barulho externo aí, eu já venho já pedir desculpa. De vez em quando tem uns abençoados que param aqui na frente para conversar, uns abençoados que passam aí com a moto aí estralando, tá? Então eu peço já desculpa para vocês, né? Por vocês, tá bom? Vamos ir direto ao vídeo para não ficar um vídeo muito extenso, porque esse conteúdo é um conteúdo um pouquinho diferente da prática usual, certo? Vamos falar agora sobre primeiros socorros. Conceito de primeiros socorros são medidas emergenciais de prestação de socorro tomadas antes do caminhamento médico com a finalidade de evitar o agravamento do estado da vítima. Elas serão eficientes se a pessoa que o administra, né, ou que vai administrar, tiver o conhecimento, tá? Um dos propósitos é evitar o estado de choque em feridos graves, né? Inicialmente, se ao deparar com uma vítima inconsciente, utilize o método olhar os movimentos respiratórios através da observação do tórax e abdômen da vítima, escutar ruídos e gargarejos e sentir-se em seu rosto o ar exalado. Os sinais vitais são pressão arterial, pulsação, respiração, temperatura corporal. São eles que indicam que uma pessoa está viva. Deve-se observar o nível de consciência, a sensibilidade e a capacidade de movimentação muscular do sedentado. Tá? No caso aí da parada respiratória, né? Parada respiratória é a ausência da respiração com a presença de pulsação. Quando por ocasião de um acidente a bordo, o acidentado não estiver respirando, deve-se proceder uma respiração boca a boca. Inicialmente, deve-se verificar se existem corpos estranhos na cavidade bucal e desobstruir as vias respiratórias. Depois, aplicar a respiração firmando a cabeça da vítima, vedando as narinas com os dedos, né? Vedando as narinas com os dedos e mantendo a cabeça do acidentado para trás. A frequência de sopros deve ser de 10 a 15 sopros por minuto. Cuidado que isso aqui é questãozinha de prova. Ah, Eduardo, mas isso que você está falando aí não condiz com a realidade. O socorrista não faz realmente isso. Realmente, vocês estão corretos. Hoje em dia, quem faz parte de SAMU, bombeiro, socorrista, né, qualquer tipo de ambulância, não tem contato mais diretamente com a vítima. Eles possuem luva de proteção, máscara, né? Alguns já utilizam já aquele óculos de proteção. Neste caso, eles iriam utilizar o embu, que é aquela máscara com um balão que vai inflando oxigênio para a vítima. Só que nesse caso, nós estamos falando na navegação, né? Um local onde a gente vai estar com o nosso bote, nossa lancha, e nós não possuímos embu lá dentro da embarcação, porque o embu é um material que tem que ser esterilizado. Como é que você vai deixar um embu lá tomando sol, chuva, entendeu? Então seria essa a prática. Você na embarcação sendo conduzida por você, né? Você é o comandante da embarcação e seus familiares e seus amigos ali como passageiro, tá bom? Parada cardíaca ocorre quando o coração para de bombear sangue para o organismo e dessa forma deixa de transportar oxigênio para os tecidos. Caso o coração da vítima de um acidente a bordo não esteja batendo, devo iniciar massagem cardíaca externa. A frequência ideal de compressão e descompressão do peito na massagem cardíaca externa é de até 100 vezes por minuto. No caso da interrupção das compressões torácicas, o fluxo sanguíneo para o cérebro e coração diminui rapidamente e para. Quando houver ao mesmo tempo parada respiratória e parada cardíaca, deve-se realizar movimentos intercalados de 30 massagens cardíacas e 2 respirações boca a boca, ou 15 massagens e uma insuflação, né? 30 e 2 insuflação ou 15 e uma insuflação, dá praticamente no mesmo, só que muda só a frequência, né? No caso da parada cardíaca, um murro forte no peito às vezes funciona de imediato. Esse aqui é o sopro pré-cordinal, tá? Eu não recomendo porque se você for realizar ele e não estiver ciente, não tiver o conhecimento,
corre o risco de você prejudicar o estado da vítima, né? A pessoa já está passando mal ali, você dá um murro, quebra uma costela, vai piorar o estado dela, tá? Após a massagem cardíaca ter feito o coração voltar a bater, deve-se continuar a respiração boca a boca. Aí ele vai falar sobre a quantidade mínima de oxigênio para o ser humano respirar, que é 16%, né? Uai. Sintomas: ausência de respiração e pulsação, palidez intensa, pupilas dilatadas e cianose, né, que são as extremidades do corpo roxas, são sinais clínicos de parada cardiorrespiratória. Um dos sintomas que acompanha a parada cardíaca é a menina dos olhos dilatada, né? Tem uma outra questãozinha de prova que cai aqui, né? Como é chamado a diminuição de pulsação para níveis abaixo de 50 batimentos por minuto, chamada de bradicardia. E quando o que significa aí o aumento da pulsação para níveis acima de 100 batimentos por minuto, né? Chama-se taquicardia. Vamos falar aqui sobre queimaduras, né? As queimaduras elas podem ser térmicas, químicas, elétricas e por radiação. Quando térmica, provocada por calor, líquidos quentes, objetos aquecidos, vapor. Química, ácidos e bases. Elétrica, raios e correntes elétricas. Radiação, radiação nuclear. Quanto à queimadura, temos de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, né? Então, quando é primeiro grau, vermelhidão na pele. Segundo grau, presença de bolhas ou exudações. Terceiro grau, atinge toda a camada da pele, né, os tecidos mais profundos. A gente já fala aí, pega praticamente aí já na carne. E quarto grau, quando há destruição completa de todos os tecidos, né? A gente chega ali quando fala que ela está indolor. Então, a queimadura de quarto grau, a pessoa está com uma queimadura que ela não sente mais dor no lugar onde foi a queimadura, tá? Porque destruiu todos os tecidos ali, da epiderme até o tecido ósseo subjacente. Aí os modelos de queimadura de segundo, de terceiro grau, né? Nas pequenas queimaduras, devemos lavar com água e evitar romper as bolhas. Por quê? Aquela bolha é um mecanismo do seu próprio organismo, ou seja, da sua máquina, do seu corpo, para diminuir a queimadura naquele local. Então é criado aquele líquido, né, naquela bolha para tentar lutar contra aquele calor que foi da queimadura, certo? Nas grandes queimaduras nunca se deve tirar a roupa da vítima. Quem vai fazer isso é a autoridade de saúde, né? É considerado um grande queimado todos os indivíduos com mais de 30% da área corporal queimada. Aqui está falando aqui, ó, a roupa de uma vítima de queimadura deve ser tirada rasgando ou cortando seu tecido. Isso aqui, quem é que vai fazer isso? É você como comandante? Não, vai ser alguém da área da saúde. Nunca arrebente ou fure as bolhas da queimadura, foi o que a gente falou ali para vocês ali. Vamos falar sobre insolação. Insolação é a ação direta e prolongada dos raios do sol sobre o indivíduo, podendo se manifestar quando a pessoa cai desacordada, mantendo a pulsação e respiração. Um exemplo, o indivíduo ficar muito tempo exposto aos raios solares na praia ou no campo. Sintomas de insolação: dor de cabeça, rosto afogueado, pulso forte e rápido, ausência de suor e temperatura elevada. Uma pessoa vítima por insolação deve ser colocada na sombra, questão de prova, ter o seu corpo refrescado com banhos e aplicar as compressas frias sobre a sua cabeça. Aí aqui a gente vai falar que o nosso organismo tem cerca de 33 litros de água, né? Intermação ocorre quando o indivíduo fica submetido a elevadas temperaturas em ambientes fechados, né? São dois sintomas apresentados pela intermação: pulso fraco e temperatura baixa. Deve-se retirar a vítima do ambiente fechado, levando para um local arejado, deitar a vítima com a cabeça mais baixa do que o corpo, envolvendo com um lençol úmido. Hipotermia. Hipotermia é a condição na qual o corpo humano perde calor mais rápido que pode ser produzido. Então, no caso da hipotermia, né, é quando a nossa temperatura corpórea, né, ou corporal está abaixo de 35 graus Celsius. Né? A hipotermia ela pode ser leve, moderada ou severa. Morte em função da temperatura da água
a morte será mais rápida quanto mais fria for a água, né? Quando não identificado de maneira correta, pode ser fatal em um período de 2 horas de evolução. Aqui, pessoal, a gente tem a posição Help e a posição Huddle. A posição Help, que é onde você vai cruzar os braços e as pernas, você vai colocar a mão sobre as axilas, né? E cruzar as pernas para quê? Para gerar calor naquele ambiente, para seu corpo estar resfriando, correto? Então você vai ter que gerar calor para tentar aumentar o calor do seu corpo. Isso no caso de uma pessoa sozinha. Então aí, por exemplo, estou numa situação que minha embarcação virou, estou no meio do rio, está frio, estou perdendo muito calor, né? A temperatura está baixando. Vou tentar aí me ficar na posição Help para tentar gerar calor ao meu corpo. Agora, se você tiver com outra pessoa, né? Você vai utilizar a posição Huddle. Vocês vão se entrelaçar, não no mau sentido, tá, pessoal? Vocês vão se entrelaçar para gerar calor a todos, tá? Para o seu tratamento, a vítima deve ser aquecida gradualmente. Não se deve reaquecer a vítima de forma rápida, por imersão em água quente, exceto se for por determinado, né, ou determinação médica. Não se deve permanecer com os pés submersos durante longos períodos em água mais fria do que a temperatura do corpo. Geladura é a lesão decorrente da exposição prolongada ao frio. Tem muitas pessoas que acabam confundindo hipotermia com geladura. A hipotermia é quando nossa temperatura corporal está abaixo de 35 graus. A geladura é uma lesão decorrente da exposição prolongada ao frio. Vamos imaginar que vocês, para quem toma tereré, para quem conhece o tereré, vai fazer o tereré, você vai mexer com gelo, correto? Quando você coloca a mão no gelo ali, os seus dedos não ficam presos, não fica colado ao gelo. Depois você tem que retirar, parece que ele passou tipo uma cola nas pontas. Não fica vermelho? Aquilo ali é uma geladura, que é uma lesão decorrente à exposição prolongada ao frio. Aquilo ali é uma geladura, é uma queimadura referente à baixa temperatura do local aonde eu entrei em contato. Acontece isso também em corrimões de escada. Por exemplo, estou num ambiente aí onde é baixa a temperatura, vou descer a escada, está muito frio, coloquei a mão ali, a minha mão grudou no corrimão. Então ali também é chamado ali de geladura. Tem situações que tem aquelas pessoas que tem grama na casa, na residência, né? Tá muito frio, vai pisar descalço, né? Pisou descalço ali na grama também, sente como se estivesse entrando tipo umas agulhas ali do pé, também uma queimadura, uma geladura, referente ao que? A exposição prolongada ao frio, a baixa temperatura em referência ao seu corpo. Aqui nós temos situações de fratura, né? Quando ela é interna e quando ela é externa. Então a fratura, tipo de lesão que ocorre, a quebra de um osso, podendo ser interna e externa. No caso de fratura, imobilidade parcial ou total, né? Dor, edema na área atingida e dificuldade de mobilidade. São sintomas que caracterizam uma fratura, tá? Então quais são os sintomas que caracterizam uma fratura? Imobilidade parcial ou total, dor, edema na área atingida e dificuldade de mobilidade. Para atender vítimas com fratura, é necessário imobilizar as partes sob suspeita de fratura, untá-las, não puxar os membros e não movimentá-los. Tala é o nome do dispositivo utilizado para imobilizar ossos quebrados, por meio de tiras de panos amarradas a ele. No caso ali, você está aí no meio do rio, não vai ter tala na sua embarcação. Então você vai encontrar ali um galho, né, madeira, você vai utilizar elas como tala. Aí você pode tirar uma camiseta, né, aquele tecido, você vai utilizar para tentar imobilizar a tala ali naquele membro, tá certo? Ney Hobson, que é o tipo de maca semi-rígida que permite remover o pessoal de compartimentos de difícil acesso, como escotilhas pequenas e na vertical. Essa questão aqui já caiu numa prova de instrução. Qual é o tipo de maca semi-rígida que permite remover o pessoal de compartimentos de difícil acesso? É a maca Ney Hobson. No caso de fratura de antebraço,
Podemos imobilizá-lo com tábua, papelão ou jornal grosso, aquela situação que eu falei para vocês ali. Para imobilizar o braço, devo deixá-lo dobrado. Para a fratura na perna, eu posso prender madeiras compridas por meio de tiras de pano ou cintos, com a perna esticada. Cuidado aqui, dá bastante observada aqui nessa parte, dá uma pausada, lê, que são situações que poderá cair na sua prova, tá? Aqui, ó, que eu vou falar para vocês. Qual é a posição de uma perna quebrada? A posição do pé de uma perna quebrada deve ser a mais natural possível. Caso exista risco de incidente ou de explosão em local próximo à vítima fraturada, eu deverei removê-la primeiro do local de risco para depois prestar os primeiros socorros, tá certo? Aí nós temos a fratura na coluna vertebral e no crânio, né? São características de fratura na coluna vertebral: dormência e paralisia do membro, dor local acentuada e deslocamento das vértebras. São características da fratura do crânio: lesão, né, ferimento no crânio, perda de sangue pelo nariz e ouvido, perda de consciência ou estado de semi-inconsciência. A saída de líquido claro, né, de um ferimento do ouvido significa fratura de crânio, fratura cranial, né, ou intracraniana. Vamos falar agora sobre choque elétrico, né? O choque elétrico causado por altas descargas é sempre grave, podendo causar distúrbio na circulação sanguínea e, em casos extremos, levar à parada cardiorrespiratória. A vítima de choque elétrico precisa ser afastada do contato com a corrente elétrica, faz-se isso utilizando um material não condutor de eletricidade, tais como tábua, cabo de vassoura, bastão de borracha, corda, aqui está corda, no nosso caso seria cabo, né? Corda seca, etc. Nunca com peças de metal. Pessoal, vamos ter conhecimento aí. Pô, você está na embarcação, vai colocar um agente condutor para rebater ou para tentar salvar uma vítima de choque elétrico? No caso, vamos ser duas estatísticas. Então tem que ficarmos atentos aí sobre isso daí também, tá? Após a retirada do contato com a corrente elétrica, caso seja necessário, deve-se realizar respiração boca a boca e massagem cardíaca externa. Hemorragia é perda de sangue ocasionada por um rompimento de um vaso sanguíneo, que tanto pode ser uma veia ou uma artéria, podendo ser classificada como interna e externa. Hemorragia interna é quando se observa um indivíduo traumatizado e não se visualiza sangue. Então, quando há hemorragia interna é difícil você identificar. E quando ela é externa, você consegue identificar se ela é arterial, venosa ou capilar, tá? Vamos falar agora sobre sintomas de hemorragia interna. Pulso alterado, sede, palidez interna, dor, confusão, mucosa descoradas, inconsciência, irritabilidade, suor frio e abundante, né, que seria a sudorese, sangramentos provenientes de orifícios, né, boca, nariz, ouvido. Em média, 60% do peso total do indivíduo deve ser a líquidos, né? A quantidade aproximada de sangue no organismo é de 6 litros. O processo de interrupção de um sangramento é chamado de hemostasia. É o método que menos malefícios causa à vítima e é a compressão. Então, você vai pressionar no sangramento, esse pressionamento que você faz, esse método, você está fazendo uma hemostasia naquela vítima ali de hemorragia, certo? Quando existir hemorragia, estanque o mais rápido possível, pois uma grande perda de sangue pode levar à morte em 3 a 5 minutos. O que acontece? O nosso organismo tem aproximadamente 6 litros. Se você está 3, né, ou mais de 3 minutos, você já está próximo a virar estatística. Né? Não tem aqueles filmes do Jason lá, do Fred Krueger, que eles metem lá a faca lá, o facão, as garras, tá jorrando aquele sangue, porque ali é hemorragia, entendeu? Só que como a gente tem um limite, né, de sangue no organismo, não é ilimitado, então, a mais de 3 minutos aí você corre um forte risco, né, de chegar próximo ao criador, ou não, né, vai depender se você for uma boa pessoa, né. Para estancarmos uma hemorragia, devemos pressionar o local com um pano grosso, né. A hemorragia venosa é facilmente controlada por pressão, pelas veias, tá? Pressão direta e indireta, curativo, compressivo, elevação de ferimentos são procedimentos na contenção, né,
que é o controle de uma hemorragia externa. A vítima de hemorragia deve ser aquecida para evitar o choque anafilático, né? A hemorragia dos pulmões é caracterizada por golfadas de sangue que sai pela boca após um acesso de tosse. São atitudes certas com relação à vítima de grandes hemorragias: a de não dar líquidos enquanto estiver inconsciente e mantê-la agasalhada. Ah, não, toma uma aguinha aqui. Não, você não é médico. Vamos falar aqui sobre o torniquete. Geralmente o torniquete é considerado como um vilão, mas em alguns casos ele é considerado aí como uma bênção, tá? Tem muitas pessoas aí que sobreviveram aí graças ao uso do torniquete, né? A parte da medicina, né? Vamos falar assim, a parte medicinal aí entre os médicos, não recomenda o uso, tá? Tanto que esse daí é um torniquete ou garrote, o seu uso é em último caso, então é recomendado o uso dele em último caso, né? Aplica-se o torniquete utilizando um pano largo ou um pedaço de madeira que se fixará ao pano por meio de um nó. Torcendo a madeira, a pressão interromperá a hemorragia. São cuidados com o torniquete: não cobriram, apertaram sempre que a hemorragia não estancar e não retiraram logo que a hemorragia cesse. Então aí eu fiz o torniquete, a pessoa está sangrando, pressionei lá, parou de sangrar, vou soltar? Não, porque vai voltar a hemorragia, por causa da pressão arterial, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho aqui. Perguntinha de prova, tá? Em relação ao torniquete. Utilizou o torniquete, você deve deixar ele no máximo até 20 minutos, depois deixar o membro respirar durante 1 minuto. Então pressionou através do torniquete, deixa ali, marca ali 20 minutos no máximo, né? E depois solte para o membro respirar pelo menos 1 minuto ali, tá certo? Porque senão corre o risco de gangrenar, né? E a pessoa perder aquele membro. Afogamento, né? É a asfixia gerada por aspiração de líquido de qualquer natureza que venha a inundar o aparelho respiratório. Haverá suspensão da troca ideal do oxigênio e gás carbônico pelo organismo. Sinais e sintomas. Em quadro geral, pode haver hipotermia, já sabe o que é, né? Náuseas, vômito, distensão abdominal, tremores, cefaleia, é a dor de cabeça, né? Mal-estar, cansaço e dores musculares. Em casos especiais, pode haver apneia, né? Que é a parada respiratória, ou ainda uma parada cardiorrespiratória. O afogamento é a causa mais comum de morte depois de um naufrágio, tá? Principalmente se não estiver vestindo colete, tá, pessoal? Lembra que o colete, ele ali 50% de chance de sobrevivência. Sem ele, você tem 100% de chance de virar estatística, virar número. No caso de afogamento, proceder do seguinte modo: deite o afogado de lado para vomitar a água que bebeu, tire a roupa molhada da vítima e aqueça-o. Caso o coração do afogado não esteja batendo, devo proceder uma massagem cardíaca externa. Caso o afogado não esteja respirando, o procedimento correto é deitá-lo de lado, limpar sua boca de objeto que obstrua sua respiração e realizar a respiração boca a boca. Lembrando, pessoal, que essa é a prática que a Marinha entende que você está no meio do nada, dentro da embarcação, tá bom? Não é a prática aí que o Corpo de Bombeiro, o SAMU, o socorrista utiliza, tá? Situações ali importantes: primeiro, segundo, terceiro. O tipo de edema apresentado pelo afogamento é caracterizado como edema pulmonar. Numa situação de subida de um mergulho, caso não haja uma descompressão adequada, pode-se ter um barotrauma, que é aquela imersão, né? Você vem ali sem a descompressão correta, né? Em águas quentes, uma das técnicas para conservar energia é de mergulhar o rosto, né? Em caso de náusea, tomar logo remédio contra enjoo e manter-se deitado. O vômito representa grande perda de água para o organismo. O que acontece muito aí? A pessoa que não sabe que é mareada, né? Vai navegar, começa ali a ter situações de náusea, que é vomitar. Aí vomita, não, estou melhor. Tá melhor nada. Você pode se achar melhor. Só que como você vomitou, você perdeu grande potência, né? Ou quantidade de água do seu organismo. Você tem que o quê? Colocar novamente a água para dentro. Não você vai engolir o vômito seu, né, pessoal? Você vai ter que ir lá tomar água aos poucos, né? Para se reidratar, certo?
Estado de choque, né? É um estado gravíssimo. A circulação do sangue se mostra tão deficiente que prejudica o funcionamento do coração e outros órgãos. São sintomas de estado de choque, arrepios de frio e confusão mental. Um desmaio com duração maior que 2 a 3 minutos poderá ser início de um estado de choque. Aqui no caso aqui de observações finais, tá? Esporadicamente pode cair na prova de vocês. Na intoxicação por gases, a pele assume uma cor avermelhada. Ah, Eduardo, eu vi que no seu lugar tá roxa, azulada. Quando você tem qualquer tipo de intoxicação, né, que seria uma alergia ou uma intoxicação, correto? Qual é a cor primordial? Qual é a primeira cor que vai apresentar na sua alergia? A cor avermelhada. Por exemplo, uma pessoa que morreu por intoxicação, né, foi envenenada. Após ela ser intoxicada, aí que vai mudar a cor. Mas a pele inicialmente assume uma cor avermelhada, como se fosse uma alergia, tá? Depois ali, se ela morreu, se virou estatística, ela pode ficar roxa, azulada, são outras situações, tá? No caso de ingestão de substâncias corrosivas, cáusticos em geral e derivados de petróleo, deve-se diluir ou neutralizar essa substância pela ingestão de água ou leite. Muito obrigado. Nosso contato alfetn@hotmail.com, telefone WhatsApp 18 981 26 35192. Pessoal, estudem, tá? A gente tenta não só ficar lendo, né, interagir melhor, porque senão eu fico lendo aqui, ele só tá lendo e tal. Então eu tento criar aí uma circunstância um pouco mais fácil de você estar aprendendo e sempre relata aqui, ó, cuidado, isso aqui cai na prova, né? Porque eu sei que é complicado, às vezes trabalho o dia inteiro, chega às 18 horas, pô, vou ter que estudar, vou ter que ler. Então a gente já tá gravando esse vídeo para ficar mais fácil para aprender aí, quem gosta de assistir, ou aquele que vai fazer um trabalho doméstico, né, fazer uma comida, lavar a roupa, lavar a louça. Então ele está ouvindo, né, e está absorvendo aí o conteúdo, tá bom? Obrigado.